Você já imaginou se nos anos 90 alguém tivesse realmente quebrado todas as regras e colocado nas ruas um carro que parecia ter vindo do futuro? Pense em um veículo silencioso, sem cheiro de gasolina, que simplesmente não poluía o ar. Esse carro existiu. E por um breve momento, ele deu ao mundo uma amostra de como seria dirigir no século XXI. Só que essa promessa sumiu do mapa de repente, como se tivesse sido apagada da história oficial. E antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O GM EV1 não era só mais uma ideia maluca presa em algum laboratório. Ele foi produzido, testado e entregue para pessoas comuns dirigirem pelas ruas das grandes cidades americanas. Quem esteve ao volante desse carro fala em aceleração instantânea, silêncio absoluto e uma experiência que virava de cabeça para baixo tudo o que se conhecia sobre automóveis. Era diferente de tudo, ao ponto de ameaçar marcas tradicionais e conquistar admiradores que enxergavam nele o início de uma revolução. Mas a grande pergunta, que até hoje provoca debates e teorias, é: por que um carro tão inovador, amado pelos seus usuários e pronto para transformar toda uma indústria, simplesmente sumiu sem deixar rastros? E por que a própria General Motors fez questão de recolher praticamente todos os exemplares, como se tentasse apagar qualquer lembrança de que o EV1 um dia existiu? Esse não é só mais um caso de produto mal sucedido. Nos bastidores, há conflitos de interesses, pressões poderosas e decisões tomadas longe dos holofotes. Naquele período, a Califórnia enfrentava uma das maiores crises ambientais de sua história recente. A qualidade do ar despencava nas cidades, e o governo reagiu com políticas rigorosas para tentar frear a poluição. Em 1990, nasceu a Zero Emission Vehicle Mandate, ZEV, uma lei que obrigava as montadoras a desenvolver carros sem emissão de poluentes, se quisessem continuar vendendo por lá. Foi esse empurrão que forçou gigantes da indústria como a GM a sair da zona de conforto e experimentar caminhos inéditos. A resposta da General Motors foi montar, em sigilo, um projeto radical. Um automóvel 100% elétrico, baseado num conceito chamado Impact, apresentado ao público no início daquela década. O protótipo impressionou especialistas pela eficiência e desempenho, a ponto de convencer os executivos de Detroit a investir pesado e transformar aquela ideia em realidade. Não foi só um capricho. A GM colocou engenheiros de elite para trabalhar no EV1, destinando milhões de dólares e tempo precioso para fazer esse carro acontecer. Em 1996, o EV1 chegou às ruas, não como um carro comum, mas como parte de um programa de leasing exclusivo, disponível só para alguns sortudos em regiões específicas dos Estados Unidos. Era, oficialmente, o começo de algo que poderia virar o jogo para sempre na indústria. Enquanto outras montadoras hesitavam em largar os motores a combustão, a GM parecia estar abrindo uma nova trilha. Ou, pelo menos, era essa a impressão que queria passar. Nos bastidores, porém, o roteiro estava longe de ser um conto de fadas. E diante de tudo isso, fica um mistério. Por que uma ideia tão à frente do tempo foi enterrada antes mesmo de amadurecer? O que aconteceu nos bastidores para transformar esperança em frustração? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai ver que o caso do GM EV1 é muito mais do que uma história de carro. É um retrato fiel de como interesses e disputas podem moldar o futuro sem que ninguém perceba. Pouca gente sabe, mas o nascimento do GM EV1 foi marcado por um clima de segredo e desafio. Dentro da General Motors, um pequeno grupo de engenheiros, movidos pela paixão por inovação, aceitou a missão de repensar tudo o que se entendia por automóvel. Inspirados pelo ousado conceito Impact, eles decidiram apostar em materiais leves como alumínio e plásticos especiais, criando um design aerodinâmico e diferente de tudo que rodava nas ruas na época. O resultado foi uma verdadeira declaração de que o futuro poderia ser agora, com eficiência que impressionava até quem era cético quanto aos elétricos. Quando se fala em tecnologia, o EV1 não decepcionava. Inicialmente equipado com baterias de chumbo ácido, o projeto logo avançou para baterias de níquel-hidreto metálico, elevando a autonomia do carro para até 225 km em condições ideais, um número respeitável para a década de 90.
Ia de 0 a 100 em menos de 9 segundos, e tudo isso sem emitir um som sequer. De um laboratório restrito, o EV1 ganhou as ruas, mostrando ao mundo que o carro elétrico podia deixar de ser experimento para se tornar desejo real. Só que lançar o EV1 no mercado não foi tarefa simples. Ao invés de vender o carro, a GM optou pelo sistema de leasing. O interessado poderia apenas alugar o modelo, em contratos restritos a cidades como Califórnia e Arizona. Mesmo com tantas limitações, a resposta foi surpreendente. Pessoas faziam fila, listas de espera cresciam e logo se formou um grupo de entusiastas dispostos a tudo para ter a experiência de dirigir aquele carro. Para muitos, ele virou símbolo de que uma revolução era possível. Bastava coragem para seguir por esse novo caminho. Logo que o carro começou a circular, o impacto foi imediato. Motoristas relatavam uma sensação inédita, conforto diferenciado, aceleração sem atraso e aquela impressão de estar vivendo um salto tecnológico. Não demorou para surgirem clubes de fãs e uma comunidade apaixonada, pronta para defender o carro com unhas e dentes. A resposta emocional era tão forte quanto a técnica. Gente que nunca imaginou se apegar a um automóvel, agora fazia questão de contar cada detalhe da experiência. A imprensa embarcou no entusiasmo, publicando testes e comparativos que, para o uso urbano, deixavam claro. O EV1 era imbatível em eficiência, economia e conforto. Claro, a autonomia ainda era um desafio, principalmente quando comparada aos carros convencionais. Mas o simples fato de poder recarregar o carro em casa já representava um avanço significativo. O nível de aceitação surpreendeu até a própria GM, que começou a perceber que o interesse pelo carro elétrico era maior do que previa. E talvez até maior do que gostaria de admitir. No entanto, nem todos viam o sucesso do EV1 com bons olhos. Outras montadoras começaram a se preocupar. Um carro tão inovador poderia bagunçar completamente o mercado e ameaçar seus próprios negócios. Ao mesmo tempo, donos de postos e gigantes do petróleo ligaram o sinal de alerta, vendo a eletrificação como um risco direto ao império dos combustíveis fósseis. Assim, enquanto o EV1 conquistava espaço na mídia e nas ruas, nos bastidores crescia uma resistência silenciosa. E nesse cenário de inovação, paixão e rivalidades, a pergunta que fica no ar é: até que ponto interesses poderosos são capazes de frear uma ideia disruptiva? Agora, você vai perceber como esse embate começou a mudar o rumo da história. E como o destino do EV1 ficou marcado por forças que pouca gente viu acontecer. Apesar de toda a aceitação positiva, algo estranho começou a acontecer dentro da própria General Motors. O entusiasmo inicial deu lugar a um recuo silencioso. O EV1 não seria comercialmente viável. Um carro caro de produzir, com margens baixas e retorno duvidoso. Mas, para quem observava de fora, as atitudes da empresa não pareciam apenas financeiras. A GM passou a restringir ainda mais o acesso ao veículo, cortou investimentos em marketing e, num movimento inesperado, se recusou a vender os carros ao final dos contratos de leasing. Era como se o projeto estivesse sendo, pouco a pouco, sufocado. Ao mesmo tempo, nos bastidores, as engrenagens do velho sistema começaram a se mover. O lobby da indústria do petróleo e de fabricantes tradicionais ganhou força. A pressão sobre o governo da Califórnia foi intensa, e o alvo era claro: desmontar a lei que exigia veículos com emissão zero. Em 2003, a CARB, o Conselho Ambiental do Estado, cedeu à pressão. As exigências foram diluídas, e as montadoras ficaram livres para abandonar seus projetos elétricos sem enfrentar consequências legais. Era o sinal verde para encerrar o que já vinha sendo minado há tempos. O fim do EV1, nesse ponto, não era mais questão de se, mas de quando. A decisão da GM de encerrar o programa foi recebida com perplexidade. Os motoristas, que se tornaram verdadeiros defensores do EV1, ofereceram valores altos para manter seus carros, e foram rejeitados. A empresa recusou as ofertas e iniciou um processo rigoroso de recolhimento. Não havia negociação, era um retorno compulsório. Proprietários relataram ações judiciais, notificações e até pressão direta. A sensação era de que aquele carro deixara de ser apenas um produto. Ele havia se tornado uma ameaça. Em 2003, a última etapa começou.
a GM partiu para o recolhimento em massa dos EV1 restantes. Os contratos de leasing não foram renovados e todos os veículos foram ordenados de volta à montadora. Mesmo diante de protestos, com alguns usuários oferecendo dezenas de milhares de dólares para manter o carro, a resposta da GM foi seca e definitiva. Eles não estão à venda. O destino estava selado. O próximo capítulo foi ainda mais difícil de engolir. Após o recolhimento, a GM enviou os veículos para um centro isolado no deserto do Arizona. Lá, a maioria foi simplesmente destruída. Imagens registradas por ativistas mostravam fileiras de EV1 sendo empilhados e esmagados por tratores. Alguns poucos modelos foram poupados, mas apenas para fins acadêmicos ou museológicos, e sempre sem bateria, como se a empresa fizesse questão de garantir que jamais rodassem novamente. Esse desfecho brutal provocou uma onda de indignação. Em Los Angeles, manifestações tomaram as ruas. Ex-usuários do EV1 acamparam em frente à sede da GM, suplicando para que os carros fossem poupados. A comoção foi grande, mas a resposta da empresa continuou sendo o silêncio. O EV1 desapareceu. Não por falhas técnicas, nem por falta de aceitação, mas porque ele representava algo que incomodava. Uma ameaça real à lógica de um sistema inteiro baseado em combustíveis fósseis e manutenção programada. Para muitos, esse foi o exemplo mais claro de como a inovação pode ser enterrada quando ameaça os pilares de uma indústria inteira. O desaparecimento do EV1 rapidamente acendeu discussões entre os entusiastas de carros elétricos e os que acompanhavam de perto as transformações da indústria. Diversas hipóteses começaram a circular, buscando entender o que realmente motivou a General Motors a dar fim a um projeto tão promissor. Havia relatos consistentes de pressão direta da indústria do petróleo, preocupada com a possibilidade de queda no consumo dos combustíveis fósseis. Paralelamente, especialistas apontavam para uma preocupação interna da própria GM. O receio de perder o controle sobre o lucrativo mercado de peças e manutenção, já que um carro elétrico exige muito menos intervenções do que qualquer modelo tradicional. Outra teoria que ganhou força era a de que o sucesso do EV1 poderia provocar uma transição precoce, e talvez até desordenada, para os veículos elétricos, um cenário que a indústria, de modo geral, ainda não estava preparada para enfrentar. O medo de comprometer bilhões já investidos em motores a combustão, junto com a incerteza dos lucros em um novo mercado ainda em formação, acabou levando mesmo as empresas mais inovadoras a agirem com cautela, ou até a sabotar sua própria evolução. Documentários, investigações jornalísticas e depoimentos de ex-executivos só reforçaram essas suspeitas, alimentando a aura de mistério em torno do caso. Por trás de todas essas especulações, uma coisa se destacou. O EV1 foi tragado por uma mistura potente de interesses econômicos, políticos e estratégicos. Sua destruição virou um alerta mundial sobre os perigos que a inovação corre ao desafiar estruturas poderosas. O carro passou a ser lembrado como símbolo de conspiração e desperdício, mas também como bandeira de resistência, já que, mesmo apagado, continuou inspirando engenheiros e ativistas a não desistirem do sonho do carro elétrico. No fundo, o drama do EV1 revela um medo que vai além da tecnologia: o medo de perder o controle. Era um veículo limpo, eficiente e elogiado, mas que acabou esmagado pelas engrenagens invisíveis de um setor inteiro, decidido a proteger seus próprios interesses. O que nasceu como uma aposta corajosa acabou marcado como um dos maiores apagões tecnológicos da indústria automotiva moderna. E agora, mais de 2 décadas depois, a eletrificação dos carros finalmente volta ao centro das atenções. Mas a história do EV1 permanece como uma ferida aberta e um lembrete incômodo. E se essa revolução já pudesse ter começado lá atrás? Quantos anos de inovação foram perdidos? Quantas emissões poderiam ter sido evitadas? E quantas novas tecnologias deixaram de nascer por conta de decisões tomadas longe dos olhos do público? Quero saber sua opinião. Você acredita que o GM EV1 foi sabotado? Será que o futuro dos carros elétricos poderia mesmo ter começado nos anos 90? Deixe seu comentário aqui embaixo. Essa história precisa ser debatida. E se você acha importante que mais pessoas conheçam o caso do EV1, compartilhe esse vídeo. Porque
para realmente mudar o futuro, talvez o primeiro passo seja entender como o passado foi apagado.